a palavra um pouquinho para o grupo, e daí para você. Sem problemas. Prontinho, Lu. Pronto. Então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Para quem está participando pela primeira vez, o projeto Movai é um projeto que existe desde o ano passado no Instituto de Biociências, tem por objetivo acolher, né, o próprio significado de Movai, acolher os alunos dos primeiros anos dos cursos do Instituto e auxiliá-los no processo de integração e de adaptação à vida universitária. E a estratégia que nós usamos para esse acolhimento foi a realização de encontros periódicos o ano passado, e aí este ano, em função da suspensão das atividades presenciais, os encontros foram transformados em encontros virtuais. Então, desde abril, nós realizamos semanalmente encontros com temas diversificados, com reflexões variadas, e o encontro, então, ele ficou, por ser virtual, né, aberto à comunidade, então a gente tem contado com a participação também da comunidade externa. O grupo Movai, ele é composto por vários alunos, representantes dos segundos anos, representantes de grupos que existem no IB, e por professores que participam de diferentes formas. Eu sou a Luciana, sou coordenadora do projeto Movai, sou professora do Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação. E agradeço, né, a participação de todos, agradeço especialmente ao professor Juarez pela disponibilidade em estar aqui no grupo hoje. Sei que o Juarez estava num período tumultuado aí de atividades e com a eleição também lá em Bauru, então eu agradeço, Juarez, eu sei que o seu tempo é precioso, né, é escasso, e aí você cedeu um pouquinho dele aqui para o grupo, muito obrigada, viu? Eu vou passar a palavra para a Cíntia e para os representantes, para os membros do Movai, para quem quiser se apresentar, e nós podemos, então, começar. O professor Juarez vai fazer uma apresentação e depois ele abre para discussão, tá bom? Boa tarde, pessoal. Meu nome, então, é Cíntia, eu sou professora do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional. Queria agradecer ao professor Juarez por ter aceito o nosso convite, e que todos sejam bem-vindos e aproveitem aí a atividade. Pessoal do Movai que queira se apresentar. Oi, pessoal, meu nome é Mariana, junto com a Carolina, eu represento a recepção do IB. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Jonathan, sou do terceiro ano da Biologia Noturno. Eu estou representando aqui, sou integrante do Movai e represento o PET-CBB. Aproveitem a nossa atividade e sejam muito bem-vindos. Oi, gente, boa tarde, sou a Larissa, sou do segundo ano de Biomed e faço parte aqui do Movai e espero que vocês aproveitem a atividade. Mais alguém vai se apresentar? Então, acho que podemos passar a palavra, então, para o professor Juarez. Bem, muito obrigado pelo convite, eu agradeço de forma entusiasmada, porque eu acho que é importante a gente fazer esse debate na universidade. A rigor é uma discussão que foi feita nas principais universidades pelo mundo afora, e o Brasil entrou tardiamente nesse debate, nessa discussão sobre a questão da inclusão e os direitos da diversidade na universidade. Algumas universidades já fazem isso há mais de 50 anos.
né, porque as políticas públicas adotadas em alguns países, como por exemplo Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, foram anteriores às nossas, foram adotadas ao longo do século XX, entre 1945 e 1975. Então, é um debate necessário que nós estamos fazendo. Esse debate foi intensificado a partir de 2014, por uma iniciativa da universidade. Houve, naquele ano, uma comissão parlamentar de inquéritos que avaliou violência na universidade. Nós procuramos acatar na nossa instituição algumas dessas recomendações e começamos a implementá-las a partir de 2017, num dos vários convênios que foram feitos pela universidade. Um foi um convênio com o Banco Santander, com uma iniciativa específica, um recurso específico do Banco Santander, para que a gente pudesse discutir a questão da diversidade. O projeto, ele chama Educando para a Diversidade, ele tem 3 vetores importantes. Um, para poder mapear o sistema de violência, a ocorrência de violência na universidade. Fizemos isso, estamos fazendo, é um processo de médio e longo prazo. Eu espero que a gente consiga, nas próximas gestões, consolidar um projeto político dessa natureza na universidade. O segundo é um processo de produção de conteúdos. Nós fizemos um programa na TV Unesp, que está sendo veiculado na região, chamado Educando para a Diversidade, que aborda todos os diversos aspectos da diversidade, e estamos desenvolvendo protocolos, né? O mais importante protocolo que nós desenvolvemos até agora foi o protocolo aprovado do nome social. Nós pretendemos fazer novos protocolos com a mobilização da nossa comunidade. Esse momento de recepção também faz parte desse projeto. Há 3 anos, nós temos procurado repassar recursos do projeto, do convênio, para atividade de acolhimento. E isso é muito importante para nós. Nós identificamos que, ao adotar a política de inclusão, nós tínhamos um problema sério, que era o problema do acolhimento, como são acolhidos alunas e alunos que ingressam na universidade. A mudança foi substantiva, as ações afirmativas na universidade provocou grandes mudanças na universidade. Nós saímos de uma universidade que tinha 10% de alunos de escola pública para uma universidade que tem mais de 50%. Nós ampliamos a presença de mulheres em todos os cursos, em todos os campos na universidade. Há uma emergência importantíssima dos coletivos, afrodescendentes, coletivos feministas, coletivos LGBTs. Então, é importante essa mudança que foi feita na universidade, nós temos acompanhado isso com muito interesse, e, acima de tudo, nós estamos procurando perceber os impactos dessa mudança na universidade. Nós acreditamos piamente, desde a Declaração Universal dos Direitos da Diversidade, 2001, da Unesco, que quanto mais diverso é um espaço, mais criativo, mais inovador, mais disruptivo, mais provocador ele é. E acho que tem que ser essa a natureza da universidade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um dos vieses dessa possibilidade da diversidade, que é a questão étnica-racial. Eu tenho feito esse trabalho na universidade também nesses últimos anos, sou presidente da comissão de averiguação das autodeclarações, que eu acho que é um instrumento importantíssimo, que nós adotamos a partir de 2016, né, montamos a comissão em 2016, ela começou a trabalhar em 2018, um longo período de preparação para que não houvesse nenhum tipo de problema legal na execução dessa política. Nós fomos a primeira universidade pública do Estado a ter política de ação afirmativa e fomos a primeira a ter também comissão de averiguação no Estado de São Paulo. USP e Unicamp só adotaram essas políticas depois. Então, nós vamos falar um pouco sobre essa experiência na universidade. Como é que nós estamos pensando a questão do racismo na universidade. Eu vou desligar essa câmera para a gente poder ter mais tranquilidade na transmissão e vou apresentar para vocês a partir dessa apresentação que nós montamos. Tá? O título é Racismo na Universidade. Por que isso? Por uma questão muito concreta. A universidade, de fato, ela tem sido uma cápsula de civilidade em sociedades violentas. A sociedade brasileira é profundamente violenta. A universidade, tecnicamente, deveria ser o locus e o logos, onde você teria uma relação muito mais próxima de valores civilizatórios que foram consagrados no século XX e absolutamente indispensáveis para a relação no século XXI. Entretanto, não é assim. Nós compreendemos que o racismo sistêmico,
que ele está presente em todas as magnitudes da sociedade, as dimensões da sociedade, ele se encontra também na universidade, se encontra no processo organizacional, se encontra nas inter-relações, se encontra na estruturação de acesso a espaços de visibilidade e se encontram também nos espaços de poder político de uma instituição. Acontece na universidade, acontece na sociedade, acontece nos poderes executivo, legislativo e judiciário, acontece na ocupação do território e acontece, obviamente, na elaboração das políticas públicas. Então, a universidade, como tem sido observado ao longo do século XX e no século XXI, é um espaço de disputa política de narrativa, onde você tem a vigência de uma leitura e de uma ação ainda baseada numa estrutura patriarcal, no sentido de suprimir qualquer possibilidade de mobilidade independente e autônoma das mulheres, capitalista, no sentido de sobrepor o interesse do capital aos interesses humanos, do trabalho, da pesquisa, e supremacista branca. Você pega, por exemplo, todas as estruturas de tomada de decisão e visibilidade na universidade, ela reproduz um determinado modelo X normativo de homens brancos, de meia-idade, urbanos, e que tem políticas conservadoras e posições conservadoras. Essa é a realidade, o retrato que você tem em universidades como o Brasil. E nós estamos tentando criar mecanismos para poder lidar com isso. Então, para nós, o racismo é sistêmico, ele está em todas as dimensões da universidade e exige uma ação política para superarmos a visão patriarcal, capitalista, supremacista branca. Essa concepção é de uma pesquisadora norte-americana chamada Bell Hooks. Essa professora, ensaísta, ativista intelectual negra, ela tem desenvolvido um trabalho em que ela observa na universidade a reprodução dos mesmos mecanismos que se encontram na sociedade. Então, um Estado patriarcal, capitalista, supremacista branco, reproduz instituições que são patriarcal, capitalista e supremacista branca. É nesse sentido que o nosso trabalho vem sendo desenvolvido para a gente poder fazer o enfrentamento dessa realidade. Nós montamos aqui, para a gente ter um dedo de prosa, 5 aspectos que nos parecem importantes. A primeira questão fundamental é que as políticas de ação afirmativa estão sendo adotadas, isso é decisivo para nós, elas têm por objetivo reduzir a desigualdade. Esse é o foco central. Elas foram construídas com esse pressuposto. As ações políticas afirmativas, tais políticas, objetivam a redução da desigualdade. Os efeitos colaterais, como, por exemplo, a expulsão, ela não é a questão central do nosso trabalho, ela é residual no nosso trabalho. Nosso trabalho é assegurar direitos consagrados às populações em condições de vulnerabilidade historicamente construída, no ingresso na universidade, na permanência na universidade, para que a sua presença diversificada pode impactar na produção de conhecimento, desenvolvimento tecnológico e novas visões humanitárias sobre a realidade social. Nós nos baseamos nessas ações nos marcos políticos de construção da política no Brasil. Há momentos pontuais da construção da política de ação afirmativa no Brasil. Para a população afrodescendente, para a população negra, é recente essa política. Essa política ela começa a ser desenhada na segunda metade do século XX, já tinha sido desenhado para grupos sociais brasileiros no final do século XIX, mas para a população negra só foi adotada a partir dos anos 70, o debate a partir dos anos 70, mas a política adotada efetivamente somente no século XXI. Então, nós estamos baseando nos marcos legais, nos arcabouços que foram constituídos pelas ações afirmativas no Brasil, em âmbito nacional e internacional, no arcabouço legal para as averiguações, na política instituída por essa universidade. Eu digo em todos os fóruns, nós aprovamos nos órgãos colegiados uma política de inclusão, mas a universidade, institucionalmente, a sua comunidade, todos os professores, todos os assistentes técnicos administrativos, todos os alunos ainda não incorporaram a política de inclusão. Ela ainda é uma decisão de um órgão colegiado, mas ela não está materializada na atividade conceitual da nossa universidade. Nós achamos que nós devemos avançar nessa direção. Definimos alguns procedimentos e eu quero falar rapidamente sobre os resultados que nós obtivemos até agora. Então, são esses 7 pontos centrais que nós gostaríamos de apresentar para vocês do trabalho que nós estamos desenvolvendo. Quero antes
lidar com uma questão conceitual que para nós é importante. Vocês devem ter acompanhado durante o processo de apuração e divulgação da morte de George Floyd nos Estados Unidos, uma série de conceitos que foram bombardeados pelos meios de comunicação sem que houvesse, na nossa opinião, um debate acurado, aprofundado e qualificado sobre esses conceitos. Nossa ideia é que a gente, antes da gente falar sobre os resultados da aplicação na nossa universidade, que a gente apresente o que nós consideramos importante. Essa ideia de racismo sistêmico, ele comporta 3 ideias importantes na estruturação e na organização do racismo na sociedade. O primeiro, que o racismo é fundante. No Brasil, ele funda todas as instituições tangíveis e intangíveis do Brasil, nós vamos falar rapidamente sobre isso. Segundo, que ele é estruturante, ele estrutura o acesso das pessoas aos bens materiais e imateriais da construção da cidadania, e ele é replicante no cotidiano das pessoas. As pessoas sofrem a violência do racismo, independente se elas têm consciência ou não dessa prática racista. Vocês viram na semana passada o jogador de futebol Neymar, que sempre se posicionou como não negro, que sempre se posicionou contrário quando diziam que ele era negro, ele sempre recusava esse tipo de afirmação, passou por um problema de racismo. Então, independente da consciência que um homem ou uma mulher preto, preta, pardo ou parda tem sobre a questão do racismo, eles sofrem a violência racial. Então, são essas as características do racismo sistêmico. Ele é fundante, ele é estruturante e ele é replicante. No Brasil, por exemplo, ele fundou todas as instituições de coerção do Estado, todas. A mais importante instituição de coerção do Estado, montado com base no racismo, foi adotado no Brasil em 1809, quando surge, no dia 13 de maio, que era o dia de aniversário do príncipe regente, quando surge o embrião da Polícia Militar no Brasil. Há um regimento destacado de Polícia Militar que surge no Rio de Janeiro, espelhado na experiência que houve na França, de um mesmo batalhão com as mesmas características, que tinham 2 funções fundamentais. Primeiro, proteger o interesse de um reduzido grupo que formava a elite brasileira. É importante destacar que em 1808 a família real chega no Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, com cerca de 20 mil pessoas. Não há nenhum registro no período colonial de uma metrópole que migrou para a colônia com 20 mil pessoas, veio praticamente toda uma burocracia institucional organizada, chega no Brasil nesse momento crucial. E em 1809, já no curso de dar processo à construção do Estado brasileiro, funda-se as polícias militares, que é um núcleo central de violências sistêmicas contra a população negra. É um mecanismo de coerção que, desde o seu princípio, tem tido uma ação bastante severa em relação à população negra. A partir daí foram constituídos outros mecanismos de coerção, como, por exemplo, a Guarda Nacional, que é de 1831. O primeiro presídio que surge no Brasil é em 1850, quando suspende o tráfico humano no Brasil. Em 1852, surgem os primeiros hospícios, são espaços de aprisionamento dos corpos negros no Brasil antes da abolição e se mantiveram como mecanismo de aprisionamento depois da abolição. O Brasil é o 3º país com maior população carcerária do mundo. E fundamentalmente, quando você pega o perfil desses grupos, há um estudo muito bem feito pela Juliana Borges, uma pesquisadora que discute a questão da população em condições de encarceramento, que mostra que pelo menos 1/3 de homens e 1/3 de mulheres que estão presos no Brasil é constituído de pretos e pardos, pretas e pretos, pardos e pardas, os negros, portanto, na sociedade brasileira. Os mecanismos de persuasão também surgem nesse período. O mais importante mecanismo de persuasão, de convencimento da legitimidade da segregação, surge em 1808, com a fundação de 2 instituições de ensino, que tem um papel extremamente importante na difusão do racismo científico no Brasil. A Escola de Medicina em Salvador e a Escola de Medicina no Rio de Janeiro.
Dessas escolas saíram os principais teóricos do racismo científico no Brasil, como Nina Rodrigues, João Batista de Lacerda, Renato Kell, que são as pessoas que vão constituir, ao longo do século XIX e o início do século XX, a teoria do racismo científico. São pressupostos da constituição do racismo científico. Logo depois tem a chegada da missão francesa, que tem por objetivo apagar a digital negra na cultura brasileira, digital essa marcada durante 3 séculos e meio. O barroco, por exemplo, brasileiro, é um barroco fundamentalmente produzido por negras e negros. A história das linguagens artísticas mostram isso no Brasil. Depois você tem, em 1827, a Escola de Direito, que reproduz essa política. É importante considerar que esse processo de constitucionalização, que vai de 1824, com a primeira Constituição, passa pelo 1831, com a formação do Supremo Tribunal Federal, a Constituição das Escolas de Direito de 1827, tem por objetivo plantar na consciência social de que o negro escravizado, a negra escravizada, não são seres humanos, eles são objetos, patrimônios, constituíam o patrimônio das pessoas na sociedade brasileira. Então, o arcabouço legal para que isso acontecesse foi sendo construído. Então, fundam essas instituições, estrutura do final do século XIX ao longo do século XX, o mais importante fenômeno que a economia teve no século XX, segundo um economista chamado Thomas Piketty, um pesquisador francês que discute a questão da desigualdade, ele assegura, e assim como outros economistas, que o mais importante fenômeno econômico do século XX foi a formação da classe média. O racismo no Brasil, ele constitui e estrutura a classe média brasileira. Ele estrutura o acesso ao mercado de trabalho de 1870 a 1930. Todas as medidas são tomadas para assegurar exclusivamente o acesso ao mercado de trabalho à população imigrante que chega no Brasil, italianos, espanhóis e portugueses. Eram vetados naquele momento o ingresso de negros mesmo em condições de liberdade, e asiáticos também eram proibidos até 1910. Então, assegurou a população que chega, os cálculos dizem que são cerca de 3 milhões de pessoas que chegam no Brasil, é assegurado a essa população ingressar no mercado de trabalho de forma exclusiva. O processo de nacionalização do mercado de trabalho no Brasil só dá em 1930. Então, você cria um período de 60 anos de uma política pública assegurada pelo Estado para garantir o acesso exclusivo da população branca ao mercado do trabalho. Essa é a fonte das desigualdades estruturais que nós temos no Brasil. Assegurou-se nesse período o acesso exclusivo ao universo cultural, por exemplo, o ingresso nas escolas, ingresso nas universidades, era assegurado dessa forma. Assegurou-se os melhores locais no território. Essa população ocupa os espaços centrais do território, a população não branca é expulsa para as periferias. Aí você tem uma redistribuição dos equipamentos sociais, no centro tem tudo e na periferia você não tem nada. Um caso exemplar, na minha opinião, é o caso de São Paulo. Você tem em São Paulo um bairro chamado Bexiga, que sempre foi um bairro negro, historicamente, onde sempre teve quilombos organizados no enfrentamento à escravização e o racismo, e de repente virou um bairro com características italianas. A Liberdade em São Paulo. Na Liberdade surgiu a mais importante organização negra do século XX, a Frente Negra Brasileira, porque era um bairro negro. Ali você tem na Liberdade, por exemplo, o Marco do Pelourinho. E recentemente ganhou até um nome diferente na estação de metrô. Então, a ocupação por parte de uma população que chega no Brasil dos principais espaços no território expulsa a população negra para a periferia. E as consequências disso todos nós sabemos. E há também um processo político de acesso ao capital político. Durante o século XX foi sendo construído um mecanismo que transformou esses privilégios de ação, de acesso a essas possibilidades de construção de cidadania em direitos políticos, criando na cabeça e na mentalidade das pessoas brancas uma ideia de meritocracia, como se fosse possível ter mérito numa sociedade desigual,
e na população não branca, um mecanismo de baixa autoestima, que chega em algumas situações, bem observada por Frantz Fanon, que é um psiquiatra que estudou a violência causada no colonialismo, como é que isso destrói a psique das pessoas, que gera o que ele vai chamar de auto-ódio. Né? A gente vê hoje, por exemplo, figuras como um vereador em São Paulo que desenvolveu o mecanismo de auto-ódio. A gente vê no presidente da Fundação Cultural Palmares, do governo federal, que também desenvolveu a ideia do auto-ódio. Então, o racismo ele é estruturante do acesso das pessoas à política de bem-estar social. E ele é replicante. Ele é replicado cotidianamente na vida da população não branca no Brasil, indígena, negros e outras populações, fundamentalmente a população negra que está no espaço urbano. O preconceito, a ideia preconcebida de menor-valia da população negra, se percebe isso no dia a dia, quando passa por um negro na rua, a pessoa segura a bolsa, muda de calçada, a pessoa não entra no elevador, a pessoa sai correndo, são práticas que para a pessoa pode parecer despercebida, mas a população negra percebe isso, entende isso e sofre com isso no seu cotidiano, na sala de aula, no comportamento que as pessoas têm, nos espaços socializados. Tem um trabalho belíssimo que fala sobre essa questão no espaço escolar, é um livro chamado Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, de uma pesquisadora chamada Eliana Cavalheiro, né, em que ela mostra como se dá o processo de distribuição da economia simbólica com relação às crianças, como as professoras tendem a ter um comportamento mais amistoso com as crianças brancas e um pouco mais reservado com as crianças negras. Tem até um estudo recente que mostra que aluno negro tende a ter notas mais baixas, atribuída pelos professores só pela condição dele ser negro. Então, esse processo replicante permanente do preconceito, da discriminação racial, onde o negro chega em espaço de visibilidade e poder político, normalmente ele é o único que chega naquele espaço. A discriminação, a segregação tão brutal no Brasil como foi o apartheid na África do Sul, né, que foi inaugurado em 1848, no mesmo ano que se faz a Declaração Universal dos Direitos da Humanidade, né, em 1948, se institui o apartheid, brutal com o processo de segregação, tão brutal como foi as políticas de Jim Crow no sul dos Estados Unidos. O Brasil também desenvolveu mecanismos perversos de discriminação racial. E replicante no racismo. O racismo é compreendido modernamente como sendo o processo de destruição em massa de um grupo social. O que significa o racismo? Ele é a morte sistemática em escala industrial das populações não brancas numa determinada sociedade. E o Brasil mostra isso. O Atlas da Violência tem mostrado isso. O Atlas de 2018, os números de 2018 foram divulgados em 2020, que mostram milhares de pessoas mortas no Brasil, fundamentalmente negros, pobres da periferia, mais de 75%, mulheres. O Brasil é o país que mais mata mulheres, o Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas e trans e pobres. Então, o racismo, ele se institui numa sociedade pelo alto índice de morbidade que ele registra. Então, nós temos essa replicação no Brasil. O racismo sistêmico, portanto, é fundante das instituições, estruturante da cidadania e replicante do processo de segregação brutal da população. Há 8 questões fundamentais que são os pontos de inflexão, na nossa opinião, do racismo no Brasil. O primeiro são as pré-condições. Nós passamos para a experiência da escravização, do colonialismo, do apartheid. Segundo um pensador camaronês, Attila Mbembe, que escreveu um livro importante chamado Crítica da Razão Negra, e é o principal teórico do conceito hoje de necropolítica, o Ocidente foi desenhado em função do processo de escravização, de colonização e do apartheid, que criou uma lógica, em especial no Brasil. A escravização de mais de 12,5 milhões de pessoas que foram escravizadas, 4,8 milhões vieram para o Brasil. O Brasil foi o país que mais importou seres humanos na condição de escravizados em toda a experiência da escravização do século XVI ao século XIX. Foram 4,8 milhões.
né? A colonização brasileira ela é fundada com a violência genocida. Os dados mostram que o Brasil matou mais de 3,5 milhões de indígenas no período da ocupação. Tanto é que o Brasil mantém a mesma população de 1500 até 1800, porque era a morte intensa da população indígena e a substituição pela população negra. O colonialismo foi uma marca desastrosa no Brasil, como é no mundo inteiro. Inclusive, algumas pessoas sempre, num determinado momento, por ignorância, provavelmente, diziam que queriam ser colonizados pelos ingleses, pelos franceses, pelos alemães, pelos belgas. Essas populações, elas produziram uma destruição tão intensa nesses países que é uma prática assustadora. Vocês viram nessas manifestações como é que as populações destruíram a estátua de um dos imperadores, de um dos reis da Bélgica, Leopoldo, que foi um dos principais patrocinadores da violência no ex-Congo belga. Milhões de pessoas foram mortas nas condições mais bárbaras. O colonialismo é isso. E o apartheid, que é uma lógica que nós temos no Brasil, de Casagrande Senzala. Isso está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano, está no nosso subconsciente. Você, hoje, por exemplo, vê no Brasil, as pessoas não se chocam com a disparidade que é entre o centro e a favela, e a periferia, não chocam as pessoas. Por exemplo, nós temos no interior de São Paulo, ao lado de grandes condomínios de alto padrão, condições de populações que vivem em condições absolutamente vulneráveis, e isso não nos choca. Condições de pessoas que têm acesso à dignidade cidadã e outras pessoas que não têm. Elevador de serviço é um anacronismo que ainda resiste no Brasil. No mundo inteiro as pessoas aboliram isso, mas permanecem no Brasil. Brasil, África do Sul, por conta daquele processo, ainda no sul dos Estados Unidos, os lugares onde o racismo foi explícito durante muito tempo. Então, essas são as pré-condições desse racismo sistêmico no Brasil. O racismo científico, que no século XIX, na segunda metade do século XIX, criou uma ideia muito presente ainda no imaginário social brasileiro, de que, de fato, a população branca tem condições de subsunsores acima das outras populações. Essa ideia, que agora está sendo questionada pela biologia, a biologia mais avançada tem mostrado que as pessoas são absolutamente iguais nas suas constituições, elas foram fundadas também pela biologia no século XIX. Uma ideia de hierarquização, de supremacismo biológico, que punha o branco no ápice dessa escala humana e os não brancos na base dessa pirâmide racial. Essa ideia foi transformada numa cientificidade e inventou-se essa ideia de racismo científico, foi muito forte no Brasil e criou a supremacia branca. Para vocês terem ideia de como isso é tão forte no nosso cotidiano, o atual general vice-presidente da República, numa entrevista que deu no ano passado, disse que o neto dele era bonito, porque, diferente do avô, ele era um menino branco, passou por um processo de eugenia, de melhoramento de raça. Isso um vice-presidente da República fala no século XXI. Isso é o espanto que causa ainda para as pessoas que fazem ciência, de ainda ver uma ideia tão degradante sendo veiculado por alguém que representa o poder executivo mais importante no Brasil. Terceiro aspecto importante é a fundação desse Estado que nós já falamos. Um Estado patriarcal, proto-capitalista, porque não era capitalista no sentido amplo do seu desenvolvimento, e racista. Ele reproduz essa prática em todas as instituições do Brasil. Quarto, porque criou os homens de ciência, em especial no ensino superior, a partir de 1808, que vão seguir a base fundamental, vão ser os coordenadores, os articuladores das propostas políticas racistas no Brasil. Nina Rodrigues, que tem uma obra toda ela pautada pelo racismo científico, que constrói o conceito de que o negro é biologicamente, naturalmente constituído para tendência ao crime. Isso no século XIX. Há 2 semanas, uma juíza
condenou um homem negro com esse mesmo argumento, que ele provavelmente era um criminoso pela raça que ele pertencia. Agora, no século XXI. Né? Uma ideia elaborada nos laboratórios racistas da Europa, transposta para o Brasil no século XIX, agora no século XXI, condicionou uma decisão tomada por uma juíza. Ele foi formado na Escola de Medicina de Salvador. João Batista de Lacerda e Renato Kell foram formados na Escola de Medicina do Rio de Janeiro. João Batista de Lacerda, num congresso internacional realizado em 2011, disse que o objetivo central do Brasil era, em 2011, não ter mais a presença de negros e da cultura negra no Brasil. Era o projeto de Estado do Brasil. João Batista de Lacerda defende isso num congresso, que o desejo da elite brasileira era não ter mais negros em 100 anos, e era considerado um pessimista. Queriam reduzir a presença de negro na sociedade brasileira muito mais rápido que em 100 anos. Foi o que propôs radicalmente o Renato Kell. Ele simplesmente propôs um processo em massa de esterilização de pretos e pardos na sociedade brasileira. Não, esses homens da ciência que imprimiram suas digitais na elaboração das políticas públicas no Brasil, no início do século XX e ao longo do século XX, tinham pensamentos que consolidavam uma visão patriarcal, profundamente segregacionista e racista na sociedade brasileira, vigente ainda hoje. Isso implicou a concentração de renda brutal. No topo da pirâmide você tem homens brancos, um brutal processo de concentração no capital cultural, em especial as pessoas que passaram pela universidade, que formam os principais quadros que vão ocupar lugares estratégicos no Estado, no mercado e na sociedade. Fundamentalmente são homens brancos. No território, na ocupação dos lugares mais valorizados do território, onde você tem água potável, eletricidade, saneamento básico, conexão com o mundo, ali você vai ter a presença territorial de homens brancos, né? E na política, né? O Brasil é o país que tem a maior população de mulheres, e as mulheres são subrepresentadas no poder executivo, no poder legislativo e no poder judiciário. Então, o Brasil construiu uma política na qual a segregação, a violência e o racismo é um crime perfeito. Como diz o professor Kabengele Munanga, é um crime perfeito, né, em que as pessoas são violentadas nos seus direitos e não há nenhuma ocorrência legal que leve essas pessoas a cumprirem as suas responsabilidades legais pelo crime cometido. O resultado disso é que o Brasil é o país que mais mata mulheres, mais mata pobres, mais mata gays, mais mata lésbicas, mais mata trans, que mais mata pessoas não normatizáveis. Uma barbárie que nós assistimos na sociedade brasileira, sem que isso, de fato, implique mudanças substanciais na política pública. Né? No Brasil morrem milhares de pessoas todos os anos sem que isso implique numa mudança de políticas públicas. São os dados veiculados pelo Atlas da Violência, né? São assustadores, né? Entretanto, eles não são números que têm provocado mudanças na política pública. Pelo contrário, por exemplo, o maior provocador de homicídios no Brasil é a arma de fogo. E cada vez mais a gente vê uma irracionalidade do poder público federal em liberar o acesso a armas. Então, essa é uma situação que faz com que o Brasil seja hoje o que nós chamamos de laboratório da necropolítica. 4 momentos principais que nós tivemos grandes índices de mortandade no Brasil. Tivemos de 1864 a 1970, 1864 a 1870, que é a Guerra do Paraguai, de 1890, que matou 50 mil pessoas, de 1896 a 1897, que é a brutalidade da violência contra o Arraial de Canudos, que matou 25 mil pessoas. Depois você tem o período da gripe espanhola, de 1918, que matou cerca de 30 mil pessoas, e agora, que nós temos já registrado a morte de cerca de 130 mil pessoas num curtíssimo espaço de tempo provocado pela pandemia da Covid-19. Nessas 4 matanças, o que você observa? Morrem pessoas não brancas, em condições de vulnerabilidades, mulheres empobrecidas, estão apartadas de qualquer possibilidade de direito à cidadania.
Então, a mesma característica de violência que ocorreu no passado ocorre hoje e faz com que o Brasil seja isso que nós chamamos um laboratório da necropolítica. E também um laboratório das resistências políticas. Mulheres, indígenas, negros, gays, lésbicas, trans, pobres têm criado mecanismos de enfrentamento a essa brutalidade. Hoje, por exemplo, o trabalho que a CUFA faz, a Central Única das Favelas, no enfrentamento à Covid, é mais eficiente, na nossa opinião, do que parte da política pública adotada, em especial pelo governo federal, que, desde o início da pandemia, não teve uma mobilização consistente com a sua responsabilidade para frear esse processo. Então, são pontos de inflexão no racismo no Brasil, mas nós queremos destacar, a partir de agora, o que nós chamamos dos mecanismos de resistência, particularmente dos mecanismos de resistência da população negra na construção das políticas públicas. A rigor, esse debate começa no Brasil em 1978. No dia 7 de julho de 1978, surge o manifesto, Programa do Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Por que ele é um marco importante? É a primeira vez que surge no Brasil uma proposta de política pública específica para a população negra. O Brasil, que teve a maior população negra escravizada, o Brasil, que cria um mecanismo de segregação brutal dessa população, nunca adotou nenhuma política pública de inclusão da população negra, só vai ter uma primeira proposta formulada em 1978. E proposta formulada pelo movimento social de negros, não pela sociedade brasileira, considerando que já tinha a experimentação dessas políticas públicas pelo mundo afora, né, de 1945 a 1975, inclusive os lugares mais resistentes adotaram políticas nesse sentido, como o sul dos Estados Unidos, que adota as políticas dos direitos civis nos anos 60. O Brasil só vai ter acesso a essa informação em 1978, graças a esse movimento que surge no enfrentamento ao racismo. Em 1978, na Assembleia Nacional Constituinte, pela primeira vez são aprovados mecanismos constitucionais de enfrentamento da desigualdade racial, 100 anos depois da abolição da escravatura no Brasil. 100 anos depois, uma Carta Magna vai ter consagrados direitos que poderão contribuir para o enfrentamento à desigualdade étnica racial no Brasil. A primeira Constituição que nós tivemos, em 1824, nem tocava na situação da escravização no Brasil. Todas as demais constituintes que foram feitas no Brasil, as demais constituições feitas no Brasil, e não constituinte, as demais constituições não abordaram a questão étnica racial. Terceira questão importante é que nós começamos a ter acesso aos dados entre 1980 e 1990. Começamos a ter acesso aos dados. Por que isso? A ditadura civil-militar, ela proibia os dados de identificação de grupos étnico-raciais no censo no Brasil. Nós não tínhamos esses dados. A percepção que nós tínhamos, por exemplo, em 78, é que a população negra era ínfima minoria na realidade brasileira. Nós não tínhamos dados, não tínhamos números em relação a isso, e foi importante a política de geração de dados para que a gente pudesse compreender a magnitude da situação e pensar políticas públicas. Você não pensa política pública, você não tem estratégia para política pública se você não tem os dados macroambientais do comportamento de uma determinada sociedade num determinado momento, num determinado espaço. Então, foi importante ter esses dados para começar a elaboração das políticas públicas inclusivas. Esse debate só vai ser constituído para valer mesmo no centenário de morte de Zumbi dos Palmares, no tricentenário de rememorização de Zumbi dos Palmares, quando há uma marcha a Brasília, feita pelo Movimento Social de Negros, e o presidente da República, naquela ocasião, Fernando Henrique Cardoso, sociólogo que havia discutido, entre outras coisas, as questões étnico-raciais, ele admite, pela primeira vez no Estado, na sociedade brasileira, que o Estado brasileiro provoca o racismo. Pela primeira vez, admite um presidente da República. E cria o GTI, que é o Grupo de Trabalho Interministerial, que começa a gerar dados. Entre as pessoas que fizeram parte desse grupo,
ao professor economista Hélio Santos, que teve um papel extremamente importante na geração desses dados. Se os dados lá de final dos anos 80 nos deixaram assustados quanto à questão da desigualdade, os dados elaborados a partir de 90, 95 são assustadores. São absolutamente assustadores. As condições em que a população negra vive no Brasil são absolutamente assustadoras de acordo com os dados, de acordo com os números, de acordo com a ciência. São assustadores esses dados. Fizemos esse debate durante um longo período nos anos 90 e levamos essa proposta para a terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que foi realizada em 2001 em Durban, na África do Sul. Lá o governo brasileiro, diante dos dados apresentados, diante das condições de indignidade que vive a população negra, diante da brutalidade do racismo no Brasil, o governo brasileiro assume a responsabilidade de adoção de políticas públicas de enfrentamento a essa violência. O governo assume isso. É um compromisso que o governo tem com a sociedade mundial, de assumir política nesse sentido. E começam a ser adotadas políticas públicas na universidade por conta da autonomia das universidades. As primeiras foram a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e outra foi a Universidade Federal da Bahia. Adotaram essas políticas à revelia da política do governo federal, compreendendo que essas políticas eram importantes. Quero chamar a atenção disso. O Brasil começa a discutir as políticas de ação afirmativa 50 anos depois dessas políticas serem discutidas e adotadas pelo mundo afora. O Brasil é a vanguarda do atraso na adoção dessas políticas de ingresso das populações negras no universo da cidadania. Isso criou o que nós chamamos de um arcabouço legal para as ações afirmativas. O Brasil já tinha tido um compromisso, na época da ditadura civil-militar, de assumir políticas que fizessem enfrentamento ao racismo. Adotou isso a partir dos mecanismos propostos pela Organização Nacional das Nações Unidas em 1968, mas nunca tomou nenhuma medida efetiva para poder lidar com isso. Essas medidas começam a ser adotadas na Constituição de 88, quando a Constituição ela propõe fazer o enfrentamento de todos os preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outras formas de discriminação, vai adotar em 2010 o Estatuto da Igualdade Racial. O Estatuto ele ficou 10 anos sendo discutido no Congresso Nacional, o início dele é em 2000 e ele vai ser aprovado em 2010, né? E a partir daí começa a discutir as ações concretas desse estudo, desse estatuto, que obriga o Brasil a ter programas de ação afirmativa. Insisto mais uma vez, o Brasil vai adotar as políticas de ação afirmativa na segunda década do século XXI. Essas políticas foram adotadas entre 1945 e 1975 pelos países na mesma classe econômica e social do Brasil. O Brasil só vai adotar isso no século XXI, quase 50 anos depois desses países terem adotados. Ao adotar as políticas, começou-se a perceber e observar as ações de fraude. Aí eu acho que tem duas questões importantes a serem rapidamente destacadas. Primeiro, essa ideia de supremacismo que levou uma parte da população brasileira, a população majoritariamente branca, a identificar os seus privilégios como direito. A não aceitar nos concursos públicos do serviço público que você tenha ações afirmativas de ingresso de negros, a não aceitar na universidade. E passamos a observar uma massa contínua e sistemática de tentativa de fraudar o sistema das políticas de ingresso nas universidades no serviço público, em escala industrial. Em escala industrial. E é importante também observar o seguinte, isso é um crime chamado falsidade ideológica, tipificado pelo Código Penal, que prevê a possibilidade de reclusão de pessoas que cometem esse crime. Então, em função de todos os avanços obtidos, particularmente nos últimos 40 anos, quando a população negra passa a ter acesso a políticas de ação afirmativa, nasce um sistema forte, industrializado, de fraudes para impedir que essa população tenha acesso a esses direitos. Quero destacar 3 questões que eu acho que são importantes para a gente compreender isso. O primeiro foi quando foram adotadas as ações afirmativas nas universidades públicas, o Supremo Tribunal Federal
ele, numa ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental, que foi uma ação estimulada contra as ações afirmativas na universidade, ele decide de forma unânime pela constitucionalidade das políticas de ação afirmativa. O Supremo Tribunal Federal se baseou no legado assegurado pela Constituição de 1988, que assegura direitos na forma de ações afirmativas para a população negra. E nesse mesmo ano, voltou uma ação declaratória de constitucionalidade, a 41, que assegurou os direitos de ingresso com políticas de ações afirmativas no serviço público. Então, resolveu-se, do ponto de vista legal, esta questão. São legais as políticas públicas de ação afirmativa no Brasil. E nesse julgamento, nesse debate, nesse processo todo, o Supremo definiu também que a autodeclaração, que é uma vantagem comparativa do ponto de vista de levantamento dos dados populacionais étnico-raciais, é positivo ter autodeclaração. O Supremo vai dizer que a autodeclaração é válida, mas ela precisa ser acompanhada com um sistema de heteroidentificação. Então, só a autodeclaração não basta para o acesso ao direito público. É necessário você ter a heteroidentificação. Por isso se formaram as comissões de heteroidentificação. Por que isso? Porque, segundo o Supremo, no Brasil, diferente dos Estados Unidos, o racismo, o preconceito, a violência é marcado pela fronteira da cor da pele, dos aspectos fisionômicos e da textura de cabelo. São essas as características fundamentais para que você possa ter direito às políticas públicas de reserva de vagas. E a terceira questão é que a gente começa a observar a tentativa de burlar, de colocar em risco a execução da política pública. Por isso surgem as comissões de verificação das autodeclarações, que podem ou não corroborar uma autodeclaração para pretos e pardos. Na Unesp, a política foi adotada de ingressos em 2014 por vestibular de 2015. Ela previa, em 2014, que a partir de 2015, 15% seria oferecido para estudantes de escolas públicas e 35% para estudantes PPI, pretos, pardos e indígenas. No ano seguinte, 35%, mantendo o percentual de 25%, mantendo o percentual de 35% de PPI. No ano seguinte, 35% de escola pública, desse total, 35% PPI. 40% de escola pública, 35% PPI. No ano passado, 50% de escola pública, 35% PPI. Ou seja, as políticas de ação afirmativas no Brasil ampliou a possibilidade de alunos pobres ingressarem na universidade. De tal forma, essa política ela universalizou o acesso à universidade. A pensadora, crítica, filósofa e ativista negra Angela Davis já até criou uma metáfora para a gente compreender esse processo. Como a população negra, em especial a mulher negra, está em condições mais vulneráveis nas sociedades racistas, quando elas movem toda a estrutura. Quando elas se movem em direção aos direitos, ela arrasta milhões de pessoas em direção ao direito. Então, foram as lutas políticas da população negra que asseguraram no Brasil, né, a universalização do acesso à universidade pública. Esse é um dado importante que eu acho que vale a pena a gente destacar. Em função das denúncias, formamos a comissão em 2006. Em 2007, fizemos um estudo sobre o volume dessas fraudes. Em 2018, começamos a fazer as averiguações e expulsamos 27 estudantes irregularmente autodeclarados. Em 2019, expulsamos 29. Em 2017 começa a averiguação, em 2018 a gente efetiva as averiguações, expulsamos 27, 2019 expulsamos 29. Né? Mas o que nos interessa é que nesses anos nós confirmamos um número grande de alunos autodeclarados pretos e pardos. Em cada um desses vestibulares foram mais de 1.000 alunos que foram consagrados, confirmada a sua autodeclaração de pretos e pardos. As expulsões, como eu disse anteriormente, é um produto residual de uma política pública, na minha opinião, muito bem acertada pelos resultados obtidos. Né? Nós criamos um mecanismo de um processo
compreendendo que essa ação na universidade contribui com a redução da desigualdade social, montamos uma comissão altamente qualificada, com representantes da autogestão da universidade, com pesquisadores, com um professor aí do IB, né, o professor Renato Diniz, representando a VUNESP, que teve um papel espetacular nas averiguações, na consolidação do nosso trabalho, foi um companheiro importante nesse processo de constitucionalização desse direito na universidade. Montamos uma plataforma de averiguação que nós queremos colocar à disposição das outras universidades, é um avanço tecnológico que nós fizemos, e criamos rigorosos procedimentos protocolares, né, que não teve nenhum processo de violação de direitos, nenhum processo de constrangimento das pessoas e nenhum processo de ilegalidade no processo de exclusão. Pelo contrário, todos os processos de expulsão, eles tiveram um mecanismo de redundância e eles atingiram aquilo que para nós era importante, que era necessariamente a condição de assegurar que as pessoas que têm direito a essas políticas pudessem exercer o seu direito na nossa universidade. Para a gente poder ir encerrando, eu quero falar sobre os resultados que nós obtivemos, os bons resultados que nós obtivemos com essa política na universidade. A primeira questão é o aumento considerável de pretos e pardos, portanto negros, em todos os campos da universidade e em todos os cursos. Não há um único curso na nossa instituição que não tenha tido aluno que ingressou pelo sistema de reserva de vagas de pretos, pardos e indígenas, que foram beneficiados por esse direito no ingresso à universidade. Todos os cursos e todos os campos tiveram isso. Importantíssimo. Segundo, aumentamos exponencialmente o ingresso de alunos de escola pública. Nós que tínhamos uma presença relativamente pequena de alunos nessas condições, hoje nós temos mais de 50% de alunos de escola pública. Como aconteceu em outros lugares do mundo, as políticas de ação afirmativas universalizaram o acesso de alunos em condições de vulnerabilidade social na universidade. Ainda são alunos das boas escolas públicas, em especial, né, esses cursos de alta qualidade, esses cursos técnicos de alta qualidade. O objetivo nosso, portanto, é avançar para que outros alunos em condições também de extrema vulnerabilidade tenham o direito de ingressar na universidade, já que são os impostos pagos por essa população que mantém a universidade. O ICMS é um imposto, fundamentalmente, o imposto de pessoas pobres. Então, é o direito ter políticas públicas para que essas pessoas ingressem na universidade. É importante isso. A universidade pública é um bem da sociedade brasileira, é um bem da sociedade paulistana e é um bem das sociedades onde os campos dessas universidades são constituídas. Devem ser mantidas com financiamento público, porque é ela que efetivamente assegura o ingresso de alunos pretos, pardos, indígenas e em condições de vulnerabilidade social à universidade de qualidade, que é a universidade que faz pesquisa, que é a universidade pública. As 3 públicas de Estado, por exemplo, elas produzem mais de 30% de toda a pesquisa feita no Brasil. As 3 universidades públicas, Unesp, Unicamp e USP. Então, manter o sistema público é importante para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento político, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento tecnológico, né? É importante mantê-la, e é importante mantê-la com um mecanismo que permita o ingresso, com mecanismos que permitam o ingresso de alunos em condições de vulnerabilidade social. Aumentou o número de mulheres em todos os cursos. Todos os professores que estão na universidade nesse período todo têm constatado isso, o aumento do número de mulheres. Aumentou, e houve uma emergência que eu achei fundamental, extraordinária, dos coletivos, um formato novo que não se tinha nas universidades públicas, né? Coletivo de mulheres, de negros, da população LGBTQ+, aumentou exponencialmente e já começa a ter impactos no ensino, na pesquisa, na extensão e na permanência. Eu acredito que essa política sendo mantida num período de 20, 30 anos, essa vai ser uma universidade totalmente renovada do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão. Por isso que eu acho que é necessário manter essas políticas, e os resultados são positivos. Todos os resultados que estão sendo levantados pela Pró-Reitoria de Graduação, pela Comissão Permanente de Permanência Estudantil, todos os resultados são ótimos.
Os alunos pretos e pardos, eles têm um enorme processo de evolução no seu processo intelectual, há um crescimento, um aumento do rendimento de forma exponencial, eles têm mais aderência na universidade, são os alunos que evadem menos, têm mais aderência aos cursos e às atividades profissionais escolhidas, né, e têm ajudado a renovar a universidade, renovar de forma extraordinária em todas as áreas da universidade. Então, os resultados que nós temos são excelentes resultados, e acreditamos que é possível mantê-los a partir de uma política pública que deixe de ser uma política que a gestão dela é feita por um grupo de professores para ser uma gestão feita fundamentalmente, isso é importante na nossa opinião, pela instituição, pela universidade, pela estrutura da universidade. Fundamentalmente seja feita pela estrutura da universidade. Acho que isso é importante, acho que é fundamental, acho que é decisivo e acho que é um processo bastante importante que nós temos na universidade para superar aquilo que nós chamamos, né, o status patriarcal, capitalista, supremacista branco, que ainda vige nas universidades públicas brasileiras. O objetivo é, a partir dessas experiências muito bem-sucedidas, na nossa opinião, avançarmos para a gente ter uma universidade efetivamente equânime, igualitária, capaz de desenvolver ensino, pesquisa e extensão de qualidade e assegurar que a população preta, parda, indígena e em condições de vulnerabilidade social possa ingressar na universidade pública, que são universidades de excelência e têm tido um papel importante no desenvolvimento econômico, político, social, cultural e tecnológico da sociedade brasileira. Essas políticas públicas, elas asseguram essa universidade de qualidade, elas fazem a defesa dessa universidade de qualidade e defendem o ingresso mais diverso e plural da população brasileira nesses espaços. Eram espaços exclusivos, né? Eram cotas exclusivas para as pessoas em melhor condição econômica há 20, 30 anos, e passou a ser um espaço democratizado pelas políticas públicas, com o ingresso de pretos, pardos e indígenas e alunos pobres de escola pública nessas universidades. Foi isso que aconteceu com essa política pública. Ela deixou de ser uma cota exclusiva para uma parte da elite para assegurar o direito de ingresso do mais amplo espectro político, social, cultural, ideológico, de gênero, de pessoas na universidade pública. Esse é o objetivo dessa política pública, transformar mais, criar condições para ser mais universal o acesso à universidade pública. É isso que eu queria falar nesse primeiro momento de apresentação da ideia do projeto, da proposta, e fico à disposição para a gente poder discutir a partir das ideias, dúvidas e de discordâncias que vocês possam ter em relação àquilo que nós apresentamos, tá bom? Muito obrigado e vamos ao debate. Obrigada, Juarez. São muitas as ideias, né? Penso que temos aqui um grupo grande e está aberto, então, para a participação, para o debate, para a troca. Nós temos já um comentário aqui no chat, eu não sei se você leu, Juarez, se você quer que eu leia. Sim, do Felipe, né? Isso. Professor, o que o senhor acha dessa lavagem cerebral que algumas pessoas negras sofrem e passa a reproduzir algumas atitudes ou opiniões racistas? Por exemplo, o vereador de São Paulo, Fernando Holliday, que até se mostra contra as políticas públicas de ação afirmativa. Eu gosto muito, Felipe, gosto muito mesmo, de um autor chamado Frantz Fanon. Frantz Fanon, ele nasce na Martinica, ele se forma em medicina na França e vai atuar como médico na colônia que a França tinha, que era a Argélia. Ele chega na Argélia no momento do início dos grandes enfrentamentos políticos pela independência e autonomia da Argélia nos anos 60 do século passado. Ele chega na Argélia e começa a atender as pessoas, mas começa também a estudar a violência colonial. Fanon, ele escreveu um livro fantástico, eu sempre recomendo, acho que é importante, chamado Os Condenados da Terra. Depois escreveu um outro livro importante, Homens Negros, Máscaras Brancas. O que ele vai discutir? Ele é um médico psiquiatra, e o que ele vai discutir?
os impactos do racismo produzido pelo colonialismo. Fantástico. A reflexão que ele faz é fantástica. É um trabalho de referência nas discussões que tem feito sobre o racismo pelo mundo afora. Ele é um dos principais teóricos estudado pelo Attila Mbembe, né, que debruçou-se sobre o trabalho do Fanon, assim como outros grandes pensadores, para entender a natureza do racismo. O que ele vai observar? No racismo, provocado pelo colonialismo francês, que foi brutal, né, eu recomendo quem tiver interesse em conhecer como é que foi a violência colonial e racial da França, na Argélia, eu recomendo assistir um filme chamado... esqueci o nome do filme, mas eu lembro, até a gente fala, até terminar o nosso debate, eu lembro o nome do filme. Batalha em Argel. Batalha em Argel. Né? Ele fala sobre essa presença brutal dos franceses que desenvolveram técnicas de tortura que foram depois, tiveram essas tecnologias de violência transferida para os torturadores brasileiros, uma coisa assim assustadora. Né? Então, Fanon se debruça sobre esse processo para poder estudar isso. Né? E ele chega a várias conclusões, entre elas, que numa sociedade racista, todo mundo é afetado pelo racismo. As pessoas que se beneficiam do racismo são afetadas e as pessoas que são prejudicadas pelo racismo são afetadas. Ele vai chamar que há um processo de deformação psíquica para as pessoas que sofrem a violência e para as pessoas que se beneficiam da violência. As pessoas que se beneficiam da violência, como no Brasil, desenvolvem uma ideia de uma superautoestima supremacista. O que significa isso? Acha que os direitos naturais da sociedade são dessas pessoas. Elas têm dificuldade de entender o aspecto da solidariedade com outros grupos sociais em vulnerabilidade. Ela vai criando uma percepção de que ela deve ser a única beneficiada pela distribuição dos bens materiais e imateriais da sociedade. Ela vai criando isso, vai criando ideia de supremacismo racial. Ela se acha de fato superior, né, em relação às outras pessoas, né, superior do ponto de vista econômico, né, desconsiderando os mecanismos que foram adotados para elas terem posição privilegiada no acesso ao capital econômico, se acham superiores em relação ao capital cultural, né, desconsiderando as políticas que foram adotadas para que elas pudessem chegar nesse nível, se consideram superiores do ponto de vista do espaço territorial, né, acham que tiveram mérito para conquistar os lugares nos melhores territórios da sociedade e acham que são superiores na defesa das suas propostas políticas. Então, elas criam para elas uma percepção de supremacismo racial. E nas pessoas não brancas, nas pessoas que sofrem a violência, vai desenvolvendo uma ideia de inferioridade brutal, inferioridade, de péssima autoestima, de destruição da autoestima. Já se sabe hoje que a destruição da autoestima ela é psicossomática, né? Ela afeta física e mentalmente a população negra, ela provoca sofrimento mental, né, na população negra, já se sabe disso, né, e provoca implicações físicas nas pessoas, já tem estudos que apontam nisso. Mas também desenvolve, em função da situação, um mecanismo que ele vai chamar de auto-ódio. São pessoas que vão se auto-odiar. Né? Esse não é um fenômeno exclusivamente da população negra. Né? Você tem, por exemplo, em função da brutalidade patriarcal, mulheres que também vão odiando sua condição. Né? Você tem, na população LGBTQI+, pessoas também que vão desenvolvendo um mecanismo de proteção de auto-ódio em relação a si mesmo. Né? É um registro que se tem em relação a essa atividade. Então, você tem grupos sociais que vão desenvolver um auto-ódio. E isso aconteceu, acontece em escala ampliada no Brasil e aconteceu em figuras de visibilidade no Brasil. Não são só elas que passam por essa situação. Né? É mais comum quando você tem acesso a uma amostragem maior de pessoas. Mas é uma visão preconceituosa que se tem de auto-ódio, que ela vai se manifestando em ideias, em posição,
em comportamentos políticos sociais. Né? São pessoas que, se vocês forem olhar, por exemplo, na página dele e na página do atual presidente da Fundação Cultural Palmares, você vai ver traços de provocação racistas contra eles. Eles sofrem o racismo também, porque o racismo é estrutural. Mas essas pessoas optaram em desenvolver, ao invés de uma consciência positiva da negritude para enfrentar o racismo, desenvolver o auto-ódio. Então, esse é um problema seríssimo que acomete as populações em situação de vulnerabilidade social que desenvolveram tais mecanismos. Então, essa pessoa que você citou e essa pessoa que hoje ocupa a presidência da Fundação Cultural Palmares, entre outras pessoas não brancas na sociedade brasileira que são contra os direitos políticos sociais dos negros, desenvolve aquilo que o Fanon chama de auto-ódio. Né? É a alienação mais extremada que um ser humano pode ter, que num texto que eu escrevi em relação à posição do presidente da Fundação Cultural Palmares, eu disse que ele não era um homem negro no sentido lato da expressão, mas um supremacista branco que tinha encapsulado em seu corpo um homem negro. Portanto, ele era um narciso inconformado, que te sofria todas as manhãs quando olha a sua cara preta no espelho. Né? Um racista, supremacista, encapsulado num corpo negro, né, que não se conforma com essa situação. Né? É essa situação que tem sido observada nas sociedades de violência racial, mas também com comportamento de outros grupos sociais que acabam desenvolvendo o auto-ódio. Então, são fruto do auto-ódio. Né? E eu acho que a gente precisa combater as consequências desse auto-ódio em todos os planos, inclusive na política. Né? Há uma outra pergunta aqui do Jonathan, eu não sei, Luciana, se eu já respondo ou você quer fazer alguma mediação? Não, pode responder, Juarez. Tá bom. Vocês podem mandar por escrito, mas também podem, né, lógico, né, pedirem a palavra e falarem. Né? Então, aqui, professor, muito obrigado por sua fala. O Jonathan Antônio Soldeira Junqueira. É sempre muito necessário. Gostaria de saber, fazer uma pergunta. Muito se é discutido sobre a luta de classe não ter relação com a questão racial, uma vez que alguns afirmam que te enxergam como negro antes pobre. O que o senhor acha disso? Eu acho o seguinte, Jonathan, esse é um debate histórico que tem sido realizado, desenvolvido desde o final do século XIX. Desde o final do século XIX tem esse debate. Durante a minha pesquisa, eu li alguns relatos da Terceira Internacional, que era uma organização política revolucionária com vários países de esquerda pelo mundo afora, de matriz marxista, que discutiam a questão racial, né, nos encontros da Terceira Internacional. E ali você viu uma certa tensão, um certo debate político bastante intenso entre a questão de raça e classe. Né? Há um dado que me parece importante, com o passar do tempo a gente foi observando isso, né? Nós fomos observando. Começou esse debate sobre a questão de classe social na Europa, onde você não tinha os complexos processos de discriminação racial que você tinha na colônia. Então, você tinha, por exemplo, no surgimento do proletariado inglês, que começa a partir do cerco das terras comunitárias e a privatização do acesso a essas terras, essa população vem para as cidades, e nas cidades ela só tem a oferecer a sua força de trabalho para ser empregada nas indústrias recém-emergentes, né, em condições totalmente adjetas, condições vergonhosas. Né? Tem um livro importante do Friedrich Engels, que foi parceiro de Marx nos estudos sobre as relações de classes na Inglaterra, chamada A Situação da Classe Operária na Inglaterra, é assustadora, né? Homens sendo explorados no trabalho brutal, né? Sem condições até mesmo de se alimentarem direito ou descansar, mulheres com jornadas de trabalho extremamente abusivas, mais de 14 horas, crianças
meninas e meninos muito jovens, expostos a condições brutais de trabalho na indústria recém-inaugurada na Europa, e aí começa aquela ação política em defesa dos direitos dessa população. Construiu-se a partir dessa percepção percebida essa ideia de que a questão fundamental é a questão de classe, do ponto de vista da luta política em sociedades muito bem definidas quanto ao seu quadro étnico-racial. Esse é o debate que se inaugura na Europa, e esse debate foi sendo um debate retroalimentado, em especial pelos grupos políticos de esquerda da Europa. A partir do início do século XX, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, começam a emergir, né? Não que esse debate não tenha sido feito antes. Há, por exemplo, dos congressos da Internacional da década de 10, um grupo de operários norte-americanos que chegam lá com uma proposta para fazer o debate sobre a questão étnica racial. Mas há um período importante, depois da Segunda Guerra Mundial, que começam a explodir pelo mundo afora, e na África, os movimentos anticolonialistas. Você tem um processo inaugural, a China começa a fazer isso, a Índia começa a fazer isso, a Índia em especial começa a fazer isso para se livrar do colonialismo britânico, repercute isso no Egito, isso nos anos 50, e você começa a ter um processo brutal de lutas políticas contra a colonização. Começa a ter um processo brutal. E essas populações começam a perceber que a questão étnica racial é importante. Não era importante na Europa tão na magnitude da importância que era nesses países. Porque nesses países, a forma de manifestação do capitalismo, ou seja, da estrutura de classe, ela se reproduzia pela questão do perfil étnico-racial. A chamada burguesia dirigente nesses países, a burguesia que vai para ocupar o território, ela é fundamentalmente a cara da burguesia metropolitana. Então você começa a ter, nesses países, uma perfeita observação de que a classe dominante ela é fundamentalmente branca, né? E o proletariado, os camponeses, os trabalhadores são não brancos. Então essa percepção faz com que muitos pensadores passam a discutir essa questão, né, surgida na África, com pensadores como, por exemplo, Amílcar Cabral, que reflete muito sobre isso quando impulsiona a luta política revolucionária da descolonização em África. Samora Machel faz isso, Agostinho Neto faz isso, Nelson Mandela faz isso, Patrick Lumumba faz isso. Eles começam a observar que não bastava apenas você ver as relações de classe na África, porque essas relações de classe elas tinham as mesmas manifestações das relações racistas em relação à população local. A partir dos anos 70, há um avanço nessa luta política. Ele é registrado fundamentalmente nos Estados Unidos. Emerge um movimento nos Estados Unidos, um movimento radical, revolucionário, a partir das experiências dos anos 50, 60 e 70, do enfrentamento ao racismo naquele país. E esse movimento toma forma num partido político, que é o Partido Panteras Negras, né? Um dos seus principais pensadores, Stokely Carmichael, que inventa o conceito de racismo estrutural. A partir dessa percepção, eles começam a discutir, né, o que vem à frente, a raça ou a classe. Né? Eu sempre acho legal a preocupação colocada por esses pensadores. Né? Raça e classe, elas são conceitos universais do ponto de vista da compreensão da leitura, são categorias universais para você entender a relação política social pelo mundo afora. Elas têm características comuns, mas elas têm particularidade nos locais onde elas foram construídas. Por exemplo, quando você pega a imigração europeia no Brasil de 1870 a 1930, quando vem os portugueses, espanhóis, fundamentalmente espanhóis e italianos, vem essa população para formar a classe operária brasileira. Mas ela vem também com uma marca racial. Os planejadores da eugenia no Brasil queriam trazer trabalhadores brancos para branquear o país. Então, essa classe operária brasileira era quase toda importada. E ela vem com um pressuposto racista.
né? Não que eles sejam racistas, não é isso. Elas vêm com um pressuposto racista pelo Estado para que elas pudessem ocupar o espaço da população negra no mercado de trabalho. A ideia de que os negros não estavam preparados para a indústria no Brasil é bobagem. Os trabalhadores que chegaram em condições de muita vulnerabilidade econômica, política, social e técnica profissional. Muita vulnerabilidade. Então, você cria uma classe média importada no Brasil que é fundamentalmente branca, que leva um tempo para constituir solidariedade com o trabalhador negro. Se você pega, por exemplo, as manifestações das greves gerais no Brasil, de 1917 até 1919, você não vê negros e você não vê mulheres nas manifestações públicas. Então é importante considerar esse aspecto. Esse debate ele não é feito pelos sindicatos durante um longo período, ele é feito pelos trabalhadores negros, e quando tem o CONCLAT, que é o primeiro congresso das classes trabalhadoras, em 1981, surge esse debate novamente, porque você tinha bases operárias profundamente negras e as direções brancas. Então surge esse debate, começa a se fazer esse debate no Brasil, e a partir dos anos 80 e dos anos 90, os sindicatos começam a discutir a importância racial articulada com a questão de classe. Então é importante o longo processo que esse debate se faz. Entretanto, Jonathan, tem uma coisa fantástica. As mulheres negras saem à frente nesse debate. As mulheres negras tendem a ser, nas sociedades racistas como o Brasil, os elementos sociais mais empobrecidos, mais violentados, que muitas vezes não são contemplados pelos movimentos sociais antirracistas, por serem movimentos fundamentalmente masculinos e que não incorporaram durante um período a radicalidade da reivindicação política das mulheres negras, e nem os movimentos feministas, que tendem a ser movimentos fundamentalmente de mulheres de classe média brancas, que nem sempre incorporam os direitos políticos sociais das pessoas, das mulheres negras em condições mais vulneráveis. Então, as mulheres negras, diante dessa situação, vai construindo leituras políticas muito sofisticadas, e nos anos 80, nos anos 90, na minha opinião, cria o conceito mais avançado que se tem hoje no Brasil e pelo mundo afora. Ao invés de você discutir gênero, raça e classe, elas trouxeram o conceito da interseccionalidade. A interseccionalidade, de acordo com essas vanguardistas revolucionárias negras, não é uma soma de gênero, raça e classe. Ela é uma episteme nova. É uma nova abordagem de você olhar as desigualdades sociais racistas. A ideia é muito, muito original. Onde há racismo, há machismo. Onde há racismo e machismo, há supremacismo de classe. Então, hoje, o debate mais importante, mais moderno, mais avançado que se tem, inclusive em alguns setores, é a ideia interseccional. Alguns componentes são majoritariamente mobilizados para a gente compreender essa realidade. Os estudos feitos pelo sociólogo Gessé Souza são bastante exemplares nesse sentido. Ele vai mostrar, por exemplo, e é um estudo que ele vem fazendo ao longo dos anos, a partir dos dados do IPEA, que ele vai identificando cada vez mais o racismo como sendo o que ele chama do ano zero da fundação do Estado brasileiro. O racismo no Brasil, como nós dissemos lá atrás, ele funda as relações de classe no Brasil. Isso é importantíssimo. O racismo é tão brutal que ele funda as relações de classe no Brasil. Diferente da Europa, as classes não foram surgindo como parte de um processo de desenvolvimento macroambiental, da economia, da tecnologia, da mobilização das classes sociais. No Brasil, o racismo funda as relações de classe, ao importar uma classe operária branca e nova para a sociedade brasileira. Ele funda isso. No Brasil, ele estrutura as classes sociais. Quando você pega uma forma de organização social que durante 60 anos assegura como cota exclusiva de acesso ao mercado de trabalho a população branca, você estrutura o acesso das pessoas ao chamado capital econômico,
né, e a partir daí permite que você tenha uma estrutura de classe muito próxima da estrutura racial. E o racismo replica as condições de classe social no Brasil, né? As mesmas características que a gente vê no racismo sistêmico, a gente observa também na fundação das instituições, como nós temos lá atrás. O racismo funda as instituições, funda inclusive a instituição de classe no Brasil, né? Isso é importante observar. A formação das classes sociais no Brasil não são as mesmas condições da formação da classe social na Europa. São mecanismos diferentes e é necessário observar esses mecanismos diferentes. Então, eu acho que o mais importante hoje é esse dado interseccional, que tem uma forte pegada negra, pelo fato da população negra ser a maioria da sociedade brasileira. Se você fosse trabalhar quem vem antes, ou quem vem depois, eu não tenho dúvida que a visibilidade é a cor da pele. A visibilidade é a cor da pele. Né? E ela é a forma de se manifestar, na opinião de pensadores como Angela Davis, a estrutura de classe numa sociedade. O racismo é a forma extremada e evidente das estruturas de classe que você tem numa sociedade. Faça o seguinte exercício, Jonathan, uma sugestão. Pega como são constituídos os grupos sociais de acesso ao capital econômico. Você vai ter 1% aí de bilionários, menos de 1%, mas de bilionários super ricos, que têm acesso a quase 40% da renda nacional. Quem são esses caras? Esses são os burgueses, os donos do capital e dos meios de produção. Qual a cor deles, qual o gênero deles, onde eles moram, o que eles pensam, quais são as propostas políticas, né? E pega o grosso do proletariado, aquele que está segregado nas piores condições de vida. Você vai ver que no topo, né, dessa pirâmide econômica estão homens brancos e na base dessa pirâmide social econômica estão os pobres, as mulheres negras e aqueles que são deserdados da sociedade brasileira. Então, no Brasil, há quase que uma reprodução das condições de vida do ponto de vista étnico-racial com as condições de classe na sociedade brasileira. Por isso, no Brasil, na minha opinião, esse debate não tem sentido. Ou você faz um enfrentamento conjunto, articulado, de cunho étnico-racial, de gênero e de classe social, ou você não desenvolve uma ação política avançada no Brasil. Eu creio até que esse desenvolvimento desse conceito de maioria social negra no Brasil, que nós chamamos do Brasil, 56% da população, né, que não tem burgueses, quase fundamentalmente proletários do ponto de vista dessas categorias econômicas sociais, né? Se você pega essa população e trabalha com o conceito da interseccionalidade, você vai ter pelo menos 80% da população brasileira interessada num processo de mudança política social radical na sociedade brasileira. Isso é importante. E encerro dizendo o seguinte: se as instituições são fundadas pelo racismo, inclusive as organizações partidárias são fundadas pelo racismo. Dá uma olhada em todos os partidos políticos brasileiros, todos, né? Você tem uma maioria de sociedade de representantes no Brasil que são pretos e pardos, né? E mulheres. Você vai ver na estrutura dos partidos, todos os partidos, homens brancos, né? Você não vê tantas mulheres, não vê tantos negros. Então, acho que nós temos que avançar nesse debate, nessa discussão. Eu acho que as mulheres negras deram a chave de como a gente pode avançar nessa discussão de forma qualitativa, que é essa ideia da interseccionalidade como uma episteme nova de leitura da realidade política social brasileira. Eu acho que essa é a visão mais avançada que nós temos hoje, na minha opinião. Mais alguma questão? O Jonathan concordando. É isso mesmo. Viu, Jonathan? Sugiro, se você puder, dar uma lida nesses trabalhos pioneiros da Bell Hooks e da Angela Davis sobre a questão da interseccionalidade, né? São discussões e debates muito importantes que o feminismo revolucionário negro tem feito pelo mundo afora. Luciana? Estou aqui, Juarez. Estou esperando ver se mais alguém se manifesta. Ah, tá bom. Eu só preciso aqui colocar um
carregador no meu celular que ele ficou descarregando. Tá bom. 1 segundo. Tá. Pessoal, considerando que às 7 horas algumas pessoas têm aula, que se alguém quiser se manifestar, por favor. Pronto, eu sempre tenho esse cuidado, mas hoje eu saí de uma reunião e entrei nessa reunião e acabei me descuidando disso. Juarez, é interessante que as suas respostas, elas são... elas formam uma nova aula, né? Uma nova apresentação. Então, é interessante porque com 2 questões, de novo, a gente tem acesso a uma série de reflexões. Muito bom, obrigada, viu? Estava aqui pensando no que você estava falando e respondendo, né, para o Jonathan. Muito eu que agradeço, é sempre uma boa oportunidade. A gente falando também, a gente vai melhorando, né, aquilo que a gente está estudando, pesquisando, acho que é uma coisa muito legal, né? Acho que é uma coisa muito interessante. Bom, se não tiverem mais perguntas, eu não sei, o pessoal parece estar tímido, eu não sei de sentido assim. Nos encontros anteriores é assim também, Luciana? O pessoal fala pouco, pergunta pouco? Professor, meu nome é Beatriz, boa noite. Tudo bom, Beatriz? Eu sou estudante aqui da Unesp. Muito prazer, acho que já é o nosso 3º ou 4º encontro indireto, porque eu vi várias palestras suas ao longo da quarentena. E eu estou aqui representando o coletivo Afronta aqui da faculdade, muitos colegas meus não puderam vir, porque a maioria faz noturno e tal, e só queria agradecer mesmo, professor, o senhor tem um papel essencial, assim, é uma grande inspiração para todos nós. Muito obrigada. Beatriz, vou contar um segredo. Na verdade, vocês são o sonho sonhado pela minha geração. Eu comecei a fazer graduação na PUC nos anos 80, entrei na PUC da turma de 82, e em 83 fui eleito presidente do TCE, 82, 83, né? E quando a gente começou a discutir essa questão das ações afirmativas, a gente pensava o seguinte: um dia nós teremos e precisamos ter um grupo grande de jovens negros ingressando na universidade, e esses jovens negros serão a base de uma intelectualidade negra radical, né? E a gente tem visto isso, eu fico extremamente feliz, né? Eu tenho uma filha que está na universidade, uma jovem menina negra formando-se como intelectual. Hoje eu fiquei super feliz que foi confirmada uma bolsa dela do CNPq, está se formando consistentemente do ponto de vista intelectual, escreve muito bem, não é porque minha filha não, escreve muito bem. Eu acho que essa base dessa juventude é o sonho que nós sonhamos lá atrás, né? Eu estou orientando um trabalho, esse semestre de mestrado, que era impossível há uns anos atrás. Eu estou orientando um aluno chamado Alan Tomás, que é jornalista, ele é um ativista, ele também é do Afronta, né? Ele atuou no Afronta aqui em Bauru, né? E eu sempre achei legal essa militância política dele. Ele ingressou no programa de mestrado e começou a desenvolver um trabalho. Ele observou um fenômeno muito trágico na sociedade brasileira, que é a morte de gays, e ele foi trabalhar com gays negros, e começou a observar um processo sistêmico de violência contra essa população, né? E está fazendo isso, a pesquisa dele, provocativamente, a pesquisa dele chama-se Bichas Pretas, o processo de morte de homens gays negros no Brasil. É um trabalho maravilhoso que ele está fazendo. Então, eu fico olhando isso, vocês é que estão provocando essas mudanças, né? Faz com que a gente estude outras coisas, que tenha outras abordagens, que a gente comece a pensar novas linhas de pesquisa, que a gente vá atrás de novas linhas de fomento, e isso move a ciência, né? Isso provoca mudanças na ciência,
Então, eu que agradeço a vocês que estão fazendo essa profunda mudança na universidade. Eu fiz parte de um grupo que montou uma carta de intenções para uma instituição de financiamento de pesquisa, que é a Serra-Pilheira, que é a maior agência privada de investimento em desenvolvimento de ciência e tecnologia. Fiz parte de um grupo que ajudou a pensar um mecanismo de enfrentamento a assimetrias na ciência. Então, começa a mexer na ciência. Você olha, por exemplo, os programas de pós-graduação começam a ser estimulados a desenvolverem políticas de ingresso. O primeiro programa que nós tivemos, que teve essa política na Unesp, no mestrado e no doutorado, é o programa de Geografia de Presidente Prudente, que tem nota máxima na CAPES, tem nota 7 na CAPES. Então, ele adota esse mecanismo e começa a ter alunos pretos e pardos. O Instituto de Artes começa a fazer isso. O programa na minha unidade abriu o debate por conta de uma reivindicação nossa e já abriu o processo de discussão para adotar as políticas de ação afirmativas no mestrado e no doutorado e também nas vagas de pós-doutorado. Então, olha que mudança vocês estão ajudando a produzir e ajudando a provocar. Então, acho que aquilo que nós sonhamos nos anos 80, vocês estão ajudando a realizar. Eu que sou muito agradecido por vocês ajudarem a gente a realizar em nossas vidas os nossos sonhos. Isso é extremamente importante. Poxa, professor, eu numa TPM, o senhor tem um discurso desse? Vou chorar. Todo preto tem aquela fase de sair do armário, né? Eu tô bem no meio dessa transição, assim, então qualquer coisa desse assunto mexe muito, assim. Então, muito obrigada mesmo, professor. Obrigada de verdade, sem palavras. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Parabéns, viu? Ótimo. Parabéns. Você é a primeira da sua família a entrar na universidade pública? Adivinha? Então, sempre o primeiro. Adivinha, óbvio, né? Mãe e pai preto favelado. Meu pai foi o primeiro a sair da família, a ter acesso à universidade particular, e eu sou a primeira a entrar numa faculdade pública. E a única da família. Dois lados. É isso mesmo. Né? Quando eu entrei na universidade, eu fui o primeiro da família a entrar e ajudei, e fico feliz com isso, a gente quebrar a lógica que nós tínhamos na família. Né? Eram homens negros operários e mulheres empregadas domésticas. Então, eu me sinto muito, muito orgulhoso das oportunidades que minhas velhas e meus velhos me deram para que a gente pudesse romper, né, essa corrente de reprodução do trabalho brutal para os homens e trabalho doméstico para as mulheres. Né? Fico bastante feliz com isso. Sim, professor, sem palavras. Hoje nós já somos dois doutores na família. E vamos avançando, vamos para frente. Que legal, parabéns. Pessoal, mais perguntas? Eu sei que vocês têm aula a partir das 19 horas, mas sintam-se à vontade. Inclusive para discordar, viu, pessoal? Sinta-se à vontade. A discordância também é um ponto importante para o debate. Luciana, fico à sua disposição. Eu estava aqui, agora eu liguei o microfone, fiquei falando aqui com o microfone desligado um tempão, já deu. Mas tá bom. Não, eu agradeço, acho que, novamente, né, você traz sempre, eu também já participei de outras atividades que você coordenou e falou, e sempre a sua fala é não só provocativa, né, mas ela é explicativa, ela incentiva, então eu só tenho a agradecer. O projeto Movai faz parte, né, desse projeto do Santander, na verdade, e tem por objetivo trazer essa discussão da diversidade, questionar, problematizar uma série de questões que nós vivenciamos, presenciamos. Então, a sua presença aqui hoje para nós foi muito importante. Eu agradeço em nome do grupo, em nome dos participantes. É isso, muito obrigada. Queria te parabenizar, né, pela eleição, eu fico muito feliz
Eu vou contar agora para o grupo. O professor Juarez foi eleito vice-diretor da FAAC de Bauru. Penso que a FAAC vai ganhar muito com a sua presença na vice-diretoria. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Outro passo para você agora, né? Muito obrigado. Né? Acho que vai ser realmente um desafio interessante e importante. Né? Agradeço bastante. Eu só queria encerrar, se você me permite, Luciana, claro, rapidamente, dizendo o seguinte. Primeiro, que nós estamos vivendo o momento mais delicado da universidade pública. No Brasil, de forma assustadora. Um ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ele disse, num estudo muito qualificado que ele fez, que a universidade, pela primeira vez nós temos no Estado brasileiro, na direção do Estado, do governo central brasileiro, um grupo de pessoas que não tem a universidade como parte do seu projeto de Estado. Desde que o ensino superior surgiu no Brasil, o ensino superior, a universidade, tem um papel importante no desenvolvimento econômico, político, social, cultural brasileiro, tecnológico. É impossível você pensar o desenvolvimento do Brasil, em especial ao longo do século XX, sem pensar a importância da universidade. Então, pela primeira vez, segundo o professor Roberto Lehrer, nós temos à frente da direção do Estado brasileiro um grupo de pessoas que perderam o interesse pela universidade como parte do projeto de Estado. Por isso, essas violências cometidas contra as universidades, os ataques às ciências, o ataque à cultura, o ataque à educação que nós temos assistido no Brasil nesses últimos períodos. Né? Então, acho que é importante que todos nós tenhamos consciência disso. Uma segunda coisa importante, que nós temos também uma responsabilidade grande de apresentar para a sociedade aquilo que nós fazemos na universidade. A universidade, ela é importante para a sociedade. Eu acho que o enfrentamento que nós estamos fazendo à Covid-19 tem mostrado isso, o papel que a universidade tem tido nas mecanismos de prevenção, no desenvolvimento de protocolos, nas ações políticas de informação à sociedade. Então, é extremamente importante. Nós precisamos mostrar a importância que a universidade pública tem para a sociedade, em especial porque agora começa a receber alunos de escola pública e muitos desses alunos em condições de vulnerabilidade social. Então, acho que é importante nós sairmos dos muros da universidade e conversar diretamente com a sociedade. O que é que nós fazemos, por que o que nós fazemos é importante para a sociedade e por que nós precisamos defender a universidade pública. E a terceira questão, que eu acho fundamental, nós temos de universidade pública com a cara do Brasil. É importante que tenhamos uma universidade pública que reflita a cara que nós temos do Brasil. Portanto, nós precisamos de mais pretos e pardos na universidade, dentro da proporção da sua representação social na sociedade brasileira. Precisamos de mais mulheres na universidade, em cargos, inclusive, de direção. Precisamos de mulheres que ajudem a construir uma política de acolhimento às mulheres na nossa universidade. Precisamos de mais pessoas que assumam a sua condição humana, né, que saia de fato de todos os armários. Né? Então, nós precisamos de mais alunos, servidores técnicos administrativos e professores gays, lésbicas, trans. Né? Eu tenho um orgulho muito grande de nós termos feito parte de um processo de acompanhar a transição de uma professora que fez isso em sala de aula, né, a professora Daniele Mourão, que do nosso curso em Guaratinguetá, né, uma mulher maravilhosa, uma mulher qualificada do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural, politicamente ativa, que ajudou essa universidade a compreender a importância da diversidade e do nome social. Então, só muda na medida em que você tem esses grupos sociais na universidade. Só muda na medida em que a gente possa trocar ideias, aprender juntos. Diferente do atual governo federal, eu amo Paulo Freire e gosto muito da ideia que ele diz que nós somos seres aprendentes. Nós não aprendemos como Narciso olhando nossa imagem no espelho. A gente aprende com o outro, com aquilo que é diferente, que é contraditório, que pensa diferente. Né? Mas podemos, nessa diferença, criar possibilidade do debate e da discussão. Quero encerrar dizendo o seguinte, né, as condições e contradições que nós vivemos nos permite fazer 3 leituras da realidade social
de acordo com o grande pensador Milton Santos. Num livro importante chamado Por uma Outra Globalização, além de outros ensinamentos, Milton Santos nos apresenta 3 categorias que estão juntas na realidade política social e a gente precisa ter opções para poder escolhê-las, né? Não cabe aqui nessas escolhas neutralidade axiológica, né? Nós temos que nos posicionar. Essa é a posição do Milton Santos. Ele dizia que o papel do intelectual é de ser provocativo, precisa provocar na sociedade mudanças importantes. Então, essas categorias são perversidade, fabulação e possibilidades. A perversidade, para nós que estamos na universidade, é se conformar com a situação que ela está vivendo. Cada vez mais nós temos menos recursos, cada vez mais a universidade tem mais necessidades estruturais, cada vez mais a universidade tem mais necessidades humanas. É perverso isso. Num país como o Brasil, o desmonte da universidade afeta toda a sociedade e, particularmente, as pessoas em condições mais vulneráveis. É perverso você assistir o desmonte da universidade no Brasil. Isso tem seríssimas implicações na saúde, nas condições de vida, na defesa dos direitos humanos, no avanço de conquistas sociais e econômicas. A universidade é importante, né? Eu acho que nós temos que combater essa perversidade. Seria fabulação dizer que nós já fizemos o suficiente. Adotamos as cotas, passamos a ser mais tolerantes, entre aspas, passamos a ter uma cultura de paz e poucos conflitos. Então, a universidade está legal, a universidade está preparada para dar um avanço significativo na produção de conhecimento, ciência e tecnologia. Por que isso é uma fabulação? Porque nós sabemos das necessidades que nós temos. Você não avança em direção de uma universidade mais consistente cortando bolsas, como está acontecendo agora, né? Cortando recursos para novos projetos, né? Diminuindo o orçamento das universidades. Né? Acho que você não avança num sentido de uma universidade mais sólida tendo essa prática política. Seria uma fabulação a gente deitar em berço esplêndido enquanto se desmonta a universidade. Mas nós temos, segundo o grande Milton Santos, possibilidades de fazer com que a universidade seja melhor, do ponto de vista do ensino, que se debruce sobre questões concretas da realidade política social brasileira, do ponto de vista da pesquisa, que incorpore os novos atores e as problemáticas e temáticas desses atores e atrizes na universidade, né? Todos, todas e todes que tenham incorporado as suas visões de mundo, suas perspectivas de mundo, que você tenha uma pesquisa que vá ao encontro dessa expectativa, desses sonhos, desses projetos, que você faça uma extensão que atenda a população em condições de vulnerabilidade social fora da universidade. Muitos desses nunca terão oportunidade de ingressar na universidade. É uma responsabilidade nossa ir lá e aprender com eles. Aprender com o que eles estão fazendo, porque sobreviver nesse país em condições de vulnerabilidade social é uma inteligência extraordinária de tecnologia social. Então, aprender com essa população, acho que é importante, assegurar a permanência daquelas pessoas que entram na nossa universidade para ajudar a gente a ter essa ruptura epistêmica na universidade e, acima de tudo, ajudar com que a gente possa oxigenar a gestão da universidade com ideias e pessoas. Então, acho que nós temos, e vocês são jovens, né? Eu sou um homem de 61 anos, vocês são jovens, meninos e meninas de pouquíssima idade, né? Que ainda são jovens, né? Aproveitem esse momento para assumir a responsabilidade de vocês na defesa da universidade pública, conversando com seus amigos, com seus parentes, com as pessoas que estão no seu entorno, né? Quando chegar, aqueles que vêm de fora da cidade, quando pegar o ônibus, conversa com as pessoas que estão no ônibus, faça propaganda da universidade pública. Eu brinco sempre, Luciana, que a gente tem que ter o espírito dos estudantes, dos professores das universidades norte-americanas. Né? Nós temos que vestir a camisa da universidade. Então é importante que a gente possa fazer isso, para que a gente possa ter, pelo menos, a utopia de sonhar com um país melhor, com um país que, de fato, assegure condições de qualidade de vida com dignidade para a ampla maioria da população brasileira, que hoje está excluída dessa possibilidade. Né? Então, agradeço o convite, participo dessa roda de conversa com vocês com grande alegria, com grande orgulho, mas com a responsabilidade de saber que nós temos ainda um longo caminho a percorrer, e eu convido vocês a percorrer esse caminho conosco, né? na convicção de que é possível construir um país melhor
e dedicar os melhores anos das nossas vidas, dos nossos desejos, das nossas paixões, dos nossos projetos, para que esse país seja de fato merecedor desse povo maravilhoso que o habita, que é a população brasileira. Então, eu agradeço, Luciana, pelo convite, agradeço a Cíntia, que nos ajudou a preparar a sala aqui, e fico à disposição para a gente voltar a conversar em outros momentos. Agradeço as perguntas feitas e agradeço a paciência que vocês tiveram em ficar quase 2 horas me ouvindo falar. Muito obrigado, Luciana, pelo convite. Obrigada a você, Juarez. Ficaríamos mais, pode ter certeza. E caminhamos juntos, também pode ter certeza. Obrigada e obrigada, então, a todos que participaram hoje. Obrigado, abraço a todas, todos e todes. Sorte aí para vocês, fico torcendo por vocês. Abraço. Obrigada, abraço. Cíntia, eu não sei se você quer falar. Não, Lu. Obrigada só, Juarez, ótima palestra. Obrigada a todos aí. Obrigado, Cíntia. Boa noite e bom descanso, gente. Obrigado, boa noite.